Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição do dia aqui no Mundial Telenotícias. Presidente Trump suspende total ajuda militar para a Ucrânia. Europa entra em pânico e Zelensky aceita qualquer termo para se chegar à paz. Esse é um dos temas na agenda do presidente americano prometidos para a noite desta terça-feira. O homem não está para brincadeira mesmo e o mundo terá de aceitar as normas justas, impostas em igualdade de condições. Chega de exploração, dinheiro fácil para barranqueiros que só querem se dar bem às custas dos Estados Unidos. É o que prega Donald Trump. De agora em diante, aquele que quer rir vai ter de fazer rir também. Nada mais justo e equilibrado do que isso. Nós vamos mostrar esse assunto e vários outros absurdos cometidos pela administração pública brasileira. Você vai ver. Mas antes, eu preciso que você preste atenção neste recado aqui. É o perfume Etché. Uma noite em Sevilha. É o meu perfume, o perfume que eu uso diariamente. Ele é unissex e pode ser usado por você em qualquer ocasião, tanto de noite quanto de dia. Ao colocá-lo em seu corpo, você é levado a uma viagem mental bem interessante que remonta à romântica região do Mediterrâneo, lembrando a sedução e a magia do flamenco sevilhano. Se você conhece Sevilha, sabe muito bem do que estou dizendo. Se ainda não conhece a Espanha, vale a pena sentir esse tom de frescor e encanto que seduz ao primeiro toque. O perfume Una Noche en Sevilla tem as seguintes notas aromáticas de cabeça: bergamota, limão e mandarina. As notas de corpo são flor de laranjeira e oleandro branco. E as notas de fundo são compostas por folha de figo, cipreste, cedro, zimbro, pistache e almíscar. Você vai gostar, eu tenho certeza. Eu me identifico muito com esse perfume. Ele é muito legal. E vem no tamanho perfeito, no tamanho ideal, 50 ml. E pode ser transportado, inclusive, em voos comerciais. Não precisa ser despachado como bagagem. Vai junto com você para qualquer lugar ou ocasião. O frasco dele também é bem legal. Tá vendo aqui? Bem bacaninha. E você pode pedir hoje mesmo que a gente manda entregar em qualquer lugar do Brasil. Mas atenção, só precisamos que você preencha direitinho os campos obrigatórios do pedido, como nome, endereço completo e correto, porque muita gente coloca o endereço incompleto e aí dificulta a entrega. Mas, então eu peço que preencha com cuidado o endereço completo e coloque também o CEP e o seu CPF, porque caso contrário não dá para emitir notas fiscais. Portanto, são muito importantes essas informações. E para adquirir, basta acessar o site ou o QR Code que aparece aqui no lado da sua tela e fazer o pedido. Todos os cartões são aceitos. É um bom presente para o seu marido, para a sua esposa, namorado ou namorada. Acesse e faça o seu pedido hoje mesmo. Etché, Una Noche en Sevilla. E muito bem, agora vamos voltar ao nosso programa. O presidente Donald Trump realmente não está para brincadeira. Ele faz o que está ao alcance dele e muita coisa está sob o seu alcance, sim, com toda certeza. O mundo esperneou, mas está entendendo agora o recado e a nova realidade. A Europa está se curvando porque sabe muito bem que não tem razão para contestar e sugeriu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que aceitasse os termos de Trump, simplesmente por não haver mais outra alternativa. E nesta terça-feira, o mundo acordou atônito, principalmente os que defendem a posição da Ucrânia na guerra europeia. Donald Trump simplesmente suspendeu toda e qualquer ajuda militar à Ucrânia, não vai mandar mais absolutamente nada, munição, equipamentos, tanques, nada. E vai vir mais suspensões. Veja o que ele disse. Well, I just think you should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. We've given them much more than Europe, and Europe should have given more than us because, as you know, that's right there, that's the border.
na fronteira. Trump justificou a medida como parte de sua política de revisão da assistência militar americana, enfatizando que os recursos enviados ao exterior devem contribuir para a paz e não para fomentar a guerra. Há quem diga que a decisão do presidente americano foi, na verdade, uma resposta direta e dura ao comportamento de Zelensky na semana passada, na Casa Branca, o que foi considerado como um mau comportamento. A suspensão da ajuda militar pode impactar, sim, a resistência ucraniana no campo de batalha, enquanto a Rússia ganha terreno, é o que dizem os especialistas. A Comissão Europeia, por sua vez, propôs nesta terça-feira a implementação de um novo empréstimo conjunto da União Europeia para conceder 150 bilhões de euros aos Estados-membros, como parte de um plano global de financiamento de 800 bilhões de euros, voltado para o fortalecimento de suas capacidades de defesa. Os 150 bilhões de euros, anunciados nesta terça-feira, desse novo empréstimo conjunto, seriam destinados à construção de capacidades pan-europeias em áreas como defesa aérea e antimísseis, sistemas de artilharia, mísseis e munições, além de drones e sistemas antidrones. O financiamento também abrangeria necessidades que vão desde a cibernética até a mobilidade militar, detalhou o órgão executivo da União Europeia. Ursula von der Leyen alertou para o perigo que se aproxima com a iminente ameaça de saída dos Estados Unidos da OTAN. Ela disse, aspas, "Estamos vivendo o período mais importante e perigoso de todos. Estamos em uma era de rearmamento e a Europa está pronta para aumentar massivamente os seus gastos com defesa. Isso ajudará os Estados-membros a agrupar sua demanda e comprar em conjunto. Permitirá reduzir custos e fragmentação, aumentar a interoperabilidade e fortalecer nossa base industrial de defesa." Fecha aspas. Ou seja, ela deixou claro que as pressões de Trump funcionaram. E muito bem, a Europa vai ter de meter a mão no bolso e contribuir mais com recursos. Caso contrário, vai perder sim o apoio dos Estados Unidos. Então foi um esperneio onde viram que não adiantou em absolutamente nada. Todo mundo afinando. E começa a valer o tarifaço que Trump impôs ao Canadá e México de 25%. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum se desesperou e declarou nesta terça-feira, 4 de março, que não há justificativas para as tarifas de 25% sobre importações mexicanas e afirmou que o seu governo responderá com medidas tarifárias também e não tarifárias. Veja. Por ello, hemos decidido responder com medidas arancelarias e não arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región. Não tem aquele que aguente quando o calo aperta. Na segunda-feira, 3 de março, Trump declarou que México, Canadá e China não fizeram o suficiente para conter o fluxo do opioide mortal fentanil e seus precursores químicos para os Estados Unidos. Sheinbaum ressaltou que o México tem colaborado com os Estados Unidos em questões de migração, segurança e combate ao tráfico de drogas. Na manhã desta terça-feira, o peso mexicano enfraqueceu, registrando uma queda de cerca de 1% em relação ao dólar. Vamos falar mais sobre isso com o nosso professor Alfredo Bessoff, que está na Europa. Alfredo, seja muito bem-vindo. Começamos por essa declaração da presidente mexicana, que disse estar colaborando com os Estados Unidos na contenção das drogas e das fronteiras, ok? Mas ela está fazendo isso agora porque antes mandava todo mundo cruzar a fronteira, né?
E Trump está mantendo as tarifas para que esses países vejam que a coisa é muito séria. Talvez ele até suspenda essas tarifas, mas só no futuro, se esses países convencerem que estão agora entendendo a real situação. Seja bem-vindo, Alfredo, e qual é o seu pensamento sobre isso? Bom, em primeiro lugar, nós conservadores, num dia de carnaval, nós precisamos trabalhar e estamos aqui trabalhando, então queremos saudar, bendito trabalho. Bom, enquanto você estava falando, eu estava acompanhando aqui outras notícias. A situação do México é particularmente muito complexa. O México está totalmente nas mãos da esquerda. O México fez uma ação durante o governo do López Obrador, uma ação muito delicada, repassando para a Força Aérea o controle dos aeroportos. Então, há uma aliança muito grande entre os narcos, as Forças Armadas mexicanas e o governo mexicano. O que a Sheinbaum não consegue responder é uma questão muito simples. Por que só agora? Essa é a primeira questão. Qual é a situação? Por que razão até agora o México fazia vistas grossas e faturava com as caravanas de imigrantes? Eu pergunto para você. Então essa é a primeira questão. Segundo, o México nunca se opôs ao contrabando de fentanilo? Não, nunca houve. Nunca houve nenhum tipo de repressão. Agora a Sheinbaum tenta assumir um ar de estadista, dizendo que não, nós não podemos partir para a confrontação, nós temos que buscar, nós temos que buscar a equidade. Não, pessoal, é simplesmente porque o sapato apertou. Agora o México quer impor inclusive taxas sobre o aço que vem da China e que é um aço subsidiado por conta do dumping. Dumping é quando se vende um produto por um custo menor do que o custo de produção, a grosso modo, para simplificar a situação. Até agora, o México só fez vistas grossas. Na última semana, a Sheinbaum deportou alguns terroristas, alguns narcotraficantes, mas observem, a Sheinbaum está preocupada com alguma ação do governo norte-americano dentro do México contra forças e grupos de terroristas. Esses cartéis de drogas são grupos de criminosos, são grupos de terroristas. Basta lembrar, meu caríssimo Paulo e os nossos net-espectadores, que nós já observamos comunicadores da velha mídia no Brasil preocupados que algumas facções criminosas que atuam no Brasil e que têm profunda inserção na sociedade criminosa do Brasil, esses comunicadores preocupados que esses grupos terroristas que esses grupos de narcotraficantes pudessem ser também tipificados como grupos terroristas. O que está acontecendo? É uma reacomodação. Eu quero que as pessoas entendam, Paulo, nós estamos vivendo a reacomodação dos fatos. A situação da Sheinbaum é muito delicada, ela tem fronteira com os Estados Unidos e sempre foi uma fronteira muito lucrativa para o México. E eu quero aqui pular um assunto, Paulo, e que é muito importante. Você lembra, você tem uma memória privilegiada, você lembra quando o Trump falou para todo mundo que o canal do Panamá estava nas mãos da China? Pois é, então hoje, terça-feira, a firma chinesa Hutchison entregou a sua participação no canal do Panamá para um consórcio norte-americano. Quer dizer que o Trump não estava mentindo nem blefando. A notícia agora diz que casualmente a empresa não era do Partido Comunista, mas era apenas controlada pelo Partido Comunista. Então é muito difícil
Oi. Mas... Sim. Sim. Papai. Então é isso, Paulo. E nós estamos vendo uma reestruturação da nova ordem mundial. Vai ser construída uma nova ordem. Até porque daqui um pouco nós iremos falar também dessa questão do impacto das medidas, dos anúncios feitos pelo Trump em relação à União Europeia, Paulo. A União Europeia, o que ela sabe fazer é espernear. Mas eu tenho uma informação muito importante na hora que nós formos tratar sobre a União Europeia e que vai fazer muita gente pensar no mínimo 3 vezes sobre essa questão de ficar tão ao lado do Zelensky. Veja bem, em momento algum, Paulo, eu me posiciono em favor do Putin. O Putin é o invasor. Eu estou falando das ações e das ações e omissões do Zelensky nesse período de guerra e também dos líderes europeus. Acho que nessa situação, Alfredo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que especificamente nessa situação, a esquerda brasileira deve estar adorando, né? Porque tanto o governo Lula quanto os asseclas diziam que o Zelensky era o culpado, que ele tinha que parar com isso e coisa e tal. Agora, com uma decisão dessa de Donald Trump de suspender a ajuda militar, eles devem estar vibrando. Mas, no entanto, não estão, né? Porque às vezes, né, os caras, às vezes não sempre, né, eles vibram apenas com aquilo que convém a eles, né? Ou seja, a situação que convém a eles. Mas eu queria falar o seguinte: Donald Trump disse que, a princípio, as medidas que ele estava tomando poderiam parecer duras, deveriam ser duras no início, mas que logo, né, o pessoal, tanto dos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos, o pessoal iria entender que era uma coisa boa. E parece que está todo mundo realmente entendendo isso aí, porque quando se trata de recursos públicos, essa gente tem que entender que recursos públicos é para o público. Tem que ser usado em benefício do público, por isso que eles são eleitos representantes do povo. Então é uma questão de tempo para que as pessoas passem a entender isso e aprovem, porque ele está fazendo nada mais, nada menos do que os outros faziam com ele, ou seja, com os Estados Unidos. É uma verdade. Tanto é que está todo mundo agora, né, esperneando, mas cedendo. A China, hoje, né, que começou com também uma represália, uma resposta, uma reciprocidade ao tarifaço de Donald Trump. No México, vai ser horrível. Se a Cláudia Sheinbaum decidir tarifar as mercadorias americanas, vai ficar ruim, porque já fica difícil para as empresas americanas comprarem do México. Agora ela cria mais dificuldade para o México comprar dos Estados Unidos, aí vai ser o fim. Se todo mundo já estimava aí uma recessão da economia mexicana por causa disso, que depende muito, mas muito, dos Estados Unidos, se ela resolve adotar uma medida como essa, ela vai estar dando um tiro nos 2 pés. Agora a China ainda pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido. A China está cobrando até 20% de tarifa das mercadorias americanas. Vamos ver quem é que segura essa onda, né, Alfredo? Porque tanto de um lado quanto de outro, os 2 países representam o maior parceiro comercial. Como é que você vê essa situação da China em retribuir com tarifas para as mercadorias americanas? Bom, em primeiro lugar, Paulo, eu quero pegar aquele gancho inicial seu das contradições da esquerda. Nós tivemos no domingo a premiação do Oscar, onde pela primeira vez um filme que ninguém viu ganha um prêmio que já não tem mais relevância. Mas aí entra uma situação muito engraçada, Paulo. A esquerda está esperneando porque ela queria que o Oscar fosse para a mocinha lá, mas que não fosse para o branco, hétero e milionário dono e produtor. Arquimilionário. Então você vê como a esquerda é. A esquerda não está comemorando a vitória no Oscar, porque o que eles queriam mesmo era o Oscar para a Fernanda. E aí teve uma piadinha, diz assim,
O Oscar não foi nem para a mãe, nem para a filha, mas quem ganhou foi a nora. Eu achei, eu também achei muito, eu achei nem fantástico. A mãe, foi. Nem a filha, mas a sogra. A nora. A nora. A nora. Pessoal, então vamos lá, questão da China. Essa guerra retaliatória, ela é uma parte daquilo que lá no interior do Rio Grande do Sul se fala que as melancias se ajeitam no andar da carroça. Você bota a melancia dentro de uma carroça e ela vai se acomodando. A questão é, plagiando e lembrando um comunicador brasileiro, é preciso ver quem tem café no bule. Será que a economia chinesa aguenta um enfrentamento com o governo dos Estados Unidos? Eu te pergunto e eu pergunto aos nossos net espectadores, estará a China em condições de fazer um enfrentamento de uma guerra comercial? A China que está sentindo lentamente as bases da sua economia irem se dilacerando? Ainda ontem, Paulo, houve anúncio, ontem, segunda-feira, houve o anúncio de que a TSMC, não sei qual é a pronúncia correta, a fábrica de semicondutores lá de Taiwan irá investir 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Há anúncios quase que cotidianos de empresas que irão transferir suas unidades de produção para os Estados Unidos para fugir das taxas. Eu pergunto, Paulo, será que a China tem café no bule? Será que ela consegue segurar esse enfrentamento com os Estados Unidos numa guerra tarifária? A minha dúvida é essa: se a China não vender suas quinquilharias para países com economia forte como os Estados Unidos, vai vender para quem? Há um novo reacomodar. Na verdade, Paulo, a minha visão é que a China está se sentindo alijada da discussão de uma nova ordem mundial. E aí é um tema mais complexo, porque você tem a questão da China sendo isolada, como vai ficar a situação do Japão, da Coreia, da Austrália. Bom, isso é outra coisa. Mas a gente percebe claramente que o Trump está priorizando uma negociação com o bloco Rússia e Estados Unidos. E aí você fica no seguinte dilema: e a China? O que sobra para a China? A União Europeia? Não sei se valeria a pena. Então, essa guerra tarifária, num primeiro momento, ela é dolorida, ela chegará ao Brasil também. Podem ter certeza, ela chegará ao Brasil, porque até o Trump concretizar o plano de tirar o sistema que atualmente está no Brasil, tirar do poder, nós teremos um sofrimento bastante grande. E aí, apenas para tentar costurar os pontos de tudo que eu estou falando, Paulo, nessa guerra tarifária, a minha pergunta é: a economia da China aguenta esse enfrentamento? Terá a China, que está com um problema seríssimo no setor imobiliário, um problema seríssimo no setor bancário, enfrentando problemas seríssimos de corrupção, de roubo e briga de poder dentro do Partido Comunista, será que eles terão condições de fazer esse enfrentamento? Ou, como você disse, é apenas um blefe inicial para puxar para a mesa? É um grande truco que está sendo jogado. E quem jogou o truco sabe que blefar é uma arte, porque você tem que saber até que ponto você pode blefar. A partir de um determinado momento, Paulo, não é mais blefe. A pessoa cai no ridículo quando ela quer insistir em demonstrar um poder que ela já não tem mais. O Alfredo, é o seguinte: os Estados Unidos têm hoje cerca de 280 milhões de habitantes. A China tem quase 2 bilhões de habitantes. Se os Estados Unidos param de comprar da China, a onda de desemprego no país vai aumentar assustadoramente. E aí, como é que esse gigante asiático vai fazer para conter essa onda de desemprego? Consequentemente, havendo desemprego,
vai haver escassez de produto, de produção, porque ela não vai conseguir bancar toda a sua demanda, né, em termos de emprego interna para sustentar o restante do mundo. Não vai, porque se fosse assim, os Estados Unidos não seriam hoje o principal parceiro comercial da China. Então é um tiraço no pé, obviamente tudo indica que é um blefe, entendeu? E os Estados Unidos estão seguros, né, diante do que podem fazer. Agora você mencionou a União Europeia. Vamos falar sobre isso. Parece que os caras entenderam direitinho agora, né, Alfredo, o recado, e vão colocar a mão no bolso, enfim, 800 bilhões já estão sentindo aí a ameaça de Donald Trump, né? Ou seja, se vocês não arcarem com os custos de vocês, nós vamos sair. Então o pessoal me entendeu. Chega de barrancar, né, Alfredo? Chega de ficar sugando, achando que os Estados Unidos, por serem ricos, devem distribuir a riqueza para o mundo inteiro, para que os outros que também podem ser ricos e que são ricos, que podem meter a mão no bolso, ficam aí só mamando, sugando. Parece que a Europa entendeu, né? Olha, Paulo, eu tenho uma visão um pouco mais complexa dessa situação. A Europa não é um continente rico, pelo contrário. A Europa é um continente falido. A União Europeia é a junção de quebrados. Estão pedindo algo como 400 milhões de euros para Portugal. Portugal, que paga um dos menores salários mínimos de toda a União Europeia. Europa, que paga aos seus aposentados uma miséria. Então, se nós partirmos disso, mas já existem países que já avisaram que não irão participar desse reparte. Observem que a Alemanha está falida, observem que o Macron está falido. O que eu vejo no caso da União Europeia, Paulo, é uma situação muito interessante. A pessoa mais sensata que existe hoje no poder em qualquer uma das 27 nações da União Europeia, essa pessoa chama-se Giorgia Meloni. Mas a Giorgia Meloni, ela é descartada. Ela é simplesmente descartada porque ela tem uma série de defeitos. Ela é loira, ela é bonita, ela é cristã, ela é mãe e ela é conservadora. E ela está tirando a Itália do buraco. Então a única voz sensata que hoje existe na União Europeia está sendo descartada. Totalmente descartada. E o que a União Europeia foi fazer no domingo? Foi fazer uma reunião no Reino Unido, Paulo, uma reunião convocada pelo Keir Starmer. E a figura do Keir Starmer é um pau de galinheiro. Pensa bem, a União Europeia, Paulo, ela está entregando a sua liderança para alguém que nem faz parte da União Europeia. Lembre-se do Brexit. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Então, e quem quer capitanear essa situação? Macron, desacreditado dentro da França, lutando para chegar ao final do seu mandato. A Europa, Paulo, ela colocou esse projeto de 800 bilhões de euros como um número, na minha opinião, aleatório. Digamos que os Estados Unidos, Paulo, retirem seus 120 mil militares da Europa. A Europa não consegue, Portugal, Espanha, não conseguem mais preencher as suas fileiras militares por falta de pessoas. A Alemanha está recorrendo à ameaça de fazer a obrigatoriedade do serviço militar para as mulheres alemãs, não migrantes. Então, eu estou vendo isso, Paulo, como uma grande piada. A Ursula von der Leyen, que foi ministra da Defesa do governo da Angela Merkel, a Ursula von der Leyen está blefando, eles não têm plano. E eu quero passar aqui uma informação para as pessoas. Em 2024, Paulo, a União Europeia importou
Em valores reais, em valores em euros, a União Europeia importou mais petróleo da Rússia do que o valor que a União Europeia aplicou na defesa da Ucrânia. Você sabia disso? Sim. Olha o absurdo que é isso. Ou seja, eles fazem isso e fazem de conta que a gente deve acreditar. Então, eu penso que enquanto existir a União Europeia, e essa é a minha visão pessoal, o que verdadeiramente está correndo risco é a autonomia e a sobrevivência da Europa enquanto um povo com toda a sua história. Não há nenhuma condição da União Europeia sobrepor e responsabilizar os outros. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Paulo, a Europa se acostumou a viver naquele chamado estado do bem-estar social. Sempre foi bancado pelos Estados Unidos. A segurança da União Europeia, bancada pela OTAN, sempre foi com o dinheiro vindo do contribuinte norte-americano. Agora vai mudar essa situação. E volto a dizer para vocês, e volto a falar para ti, Paulo, a situação da União Europeia é uma situação desesperadora. Ela não tem fábricas de munição, ela não tem fábricas de armamentos. A Alemanha foi fazer um tanque, foi testar o tanque naufragou. Pô, peraí. Os caras deram um tiro de estilingue e furou o tanque da Alemanha. Ah, mas então, Paulo, eu assim... É brincadeira. Claro, não, mas é basicamente isso. Eu vivo na Europa, eu estou acompanhando essa situação. Mas uma coisa que me preocupa, Paulo, porque todas as sanções que foram aplicadas pela União Europeia contra a Rússia só redundaram em problemas para o povo europeu. Se você perguntar efetivamente, fizeram uma pesquisa efetiva, você verá que o povo europeu prefere que a União Europeia deixe a Ucrânia de lado e vai cuidar de seus interesses. E antes da minha... Só para encerrar, a Giorgia Meloni já disse que soldado italiano fica na Itália e não vai para a frente de batalha. É isso aí. Se a Europa está falida, como é que vai bancar bilhões e bilhões de euros todos os meses a Ucrânia para se defender da Rússia? Não tem como. Vai gastar com isso? Ou a Europa entra de vez na guerra contra a Rússia, o que não é conveniente, porque, como você disse, nós também mencionamos no programa de ontem, a Europa importou 18 bilhões de euros em gás natural, para abastecer a Europa inteira. E mandou 16 bilhões de euros para a Ucrânia. Como é que isso não faz o menor sentido, né? É um contrassenso danado. E os russos estão rindo à toa e se perguntam como é que esses caras compram da gente e depois mandam o dinheiro para a Europa, o equivalente ao que pagam aqui para a gente, e mandam para a Ucrânia para combater contra a gente. Então, realmente é uma coisa sem sentido algum. Como é que a Europa vai conseguir bancar a Ucrânia sem a ajuda dos Estados Unidos? Obviamente que não vai. Não vai. E o Zelensky está afinando, né? Inclusive, era uma das propostas que o Donald Trump iria anunciar na noite desta terça-feira, né? Que ele disse que seria uma noite gloriosa. Nessa quarta-feira, ao meio-dia, né, Alfredo, nós vamos comentar sobre o pronunciamento de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas agora... Você já recebeu uma cópia, inclusive, do pronunciamento. Eu também recebi uma cópia. O Trump perguntou, Alfredo, vê se está tudo certinho aí. Brincadeira. Você falou... Eu falei, yes, fine, thanks at you. É isso aí. Agora vamos falar um pouco de Brasil, Alfredo? Bora! Vamos lá. Você sabia que o interesse e procura pela TV a cabo ou TV por assinatura despencou? Pois é. O setor fechou 2024 no Brasil com 9,3 milhões de clientes, de assinantes,
uma queda de 21% na comparação com o fim do ano anterior, e esse recuo foi o maior da história, segundo dados da própria Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Só para se ter uma ideia, em 2014, no pico da movimentação da TV a cabo no Brasil, havia 19,6 milhões de acessos de televisões a cabo. Todo mundo acreditava que a coisa ia despontar, decolar para valer. Pois quando se compara esse resultado aos números de hoje, observa-se uma queda vertiginosa de 52,7% na base de assinantes. E continua caindo. A justificativa é o aparecimento das novas mídias digitais, como o streaming, por exemplo. Hoje em dia, qualquer um pode ter acesso ao entretenimento sem ter de parar diante de uma televisão. Basta ter um aparelho de celular, é ou não é? E o mesmo está acontecendo também com as TVs abertas. Está todo mundo pulando fora. O cabo já era previsto, na época, como uma alternativa à programação alienante das TVs abertas, mas acabou entrando no mesmo caminho. Com a chegada dos streamings e plataformas como o YouTube, por exemplo, ninguém mais quis saber das outras tradicionais. E isso está esquentando cada vez mais, porque o usuário descobriu um caminho livre para a verdade sem a alienação. Se não gosta do que está vendo, ele procura outra alternativa. E são muitas, ao contrário das TVs convencionais. Alfredo, essa é uma boa notícia, né? Por isso, as TVs abertas estão investindo pesado na regulação das mídias sociais. Querem acabar com tudo, porque elas estão perdendo audiência e recursos publicitários que estão indo diretamente, de uma maneira mais inteligente, para os meios digitais. Quem não se adaptar a essa nova realidade estará fora desse sistema que é verdadeiramente democrático. Não é? Meu caríssimo Paulo, veja bem o seu canal Mundial Telenotícias. Observe. Quantos mil inscritos? 600 mil. Eu vou fazer uma pergunta e eu gosto de fazer porque eu olho a resposta das pessoas, tá? Pode ser, tem gente lá que manda uns recadinhos engraçadinhos, mas eu olho todos os comentários, tá? Paulo, o seu canal está com mais de 600 mil inscritos. O meu canal com mais de 300. Somando os dois, 9 fora, nós temos 1 milhão de inscritos. Observem. E eu pergunto para você, meu caríssimo net espectador, quantos de vocês abandonaram os meios tradicionais de comunicação e se informam através de plataformas e programas como esse daqui do Paulo aqui no Mundial Telenotícias? Importante, é por isso que eles precisam censurar, porque a quebra da TV quebra o discurso deles. E hoje, terça-feira, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, defendeu abertamente que a ONU lute pela regulação e a censura das mídias, das redes sociais no mundo. Porque esse pessoal não sobrevive com liberdade, Paulo. Observem bem, cada um de nós passou a ser emissor de conteúdo. E tem uma questão chamada on demand. Eu posso olhar o programa, essa entrevista que nós estamos fazendo, eu posso olhar às 3 horas da manhã, eu posso olhar daqui uma semana, eu não tenho problema. Eu posso fazer um recorte, não tem problema. Observem bem, saiu das mãos do sistema o comando e o controle da emissão de conteúdo. Então eles vão tentar de todas as formas regular, censurar, criar barreiras. Por quê? Porque nós somos o caminho da liberdade da informação. Nós trazemos uma pluralidade, nós trazemos uma possibilidade de comunicação direta. Quando Paulo faz um comentário, ele faz esse comentário para um público que não precisa pagar para assistir. Se a pessoa não gostar, ela sai, troca de canal.
Então é isso que é uma coisa muito importante, Paulo, mas muito importante mesmo. As redes sociais, essas alternativas, Rumble, que hoje não está no Brasil, YouTube, X, Instagram e todas as demais, elas oferecem um contraponto. E aí eu vou pedir um favor para você, nosso querido net espectador. Primeiro, inscreva-se nos canais. Pessoal, inscrever-se num canal não tira pedaço de ninguém. Pode colocar questionamentos novos nas suas verdades. Esse é um papel. Então, inscreva-se no... Eu sou inscrito, Paulo, em 409 canais. Eu, pessoalmente, sou inscrito em 409 canais. E, para mim, isso é importante para valorizar e fortalecer a pluralidade. Uma segunda questão. Quando tiver um anunciante, que nem aí está o pessoal do Loja Virtual, pessoal, você não é obrigado a comprar esse produto. Mas eu vou dizer para vocês, respeitem os anunciantes. Eles estão saindo da velha mídia, das redes convencionais, né, Paulo? E estão vindo aqui para apoiar a nós, que trabalhamos uma comunicação quase que personalizada com os nossos net espectadores. Então, Paulo, esses números, se os números oficiais retratam este caos, imagina como está a situação. Claro que eu sei que existe muito a situação dos gatos e tudo mais, mas o que eu quero que as pessoas entendam é que o sistema como um todo quer o controle e a censura porque nós somos o contraponto da informação homogeneizada da velha mídia. Nós oferecemos para vocês, net espectadores, alternativas. O que nós pedimos em troca? Que você comente, que você se inscreva no canal, que você espanque o joinha, que você compartilhe o nosso conteúdo e que você respeite e incentive os nossos anunciantes. É só isso. Nós não queremos a sua docilidade, pelo contrário, nós queremos a sua rebeldia. Nós queremos que você expresse seu ponto de vista. O que nós precisamos? Inscreva-se em nossos canais, espanque o joinha, comente, compartilhe, contribua, curta e apoie os anunciantes. Legal, Alfredo, muito bacana. Agora vamos falar de um outro tema também, já que nós já entramos na questão do Brasil. E o presidente Lula, hein, que não para de agregar prejuízos ao governo dele. Depois de escolher Gleisi Hoffmann como a mais nova ministra das Relações Institucionais, ele agora considera o nome de Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, para a Secretaria-Geral da Presidência. Oh boy! No cargo, Boulos seria responsável pela interlocução com os movimentos sociais. Só lembrando que Boulos é um dos amantes das invasões de propriedades e muito ligado ao movimento do Sem Terra. Toda vez que ele está disputando as eleições, participando de um debate ao vivo na televisão, ele é sempre acusado de invasão de propriedades e de apoiar o movimento do Sem Terra do Brasil. E as pessoas apresentam as provas. Mas, pelo papel aguerrido dele, Boulos se enquadraria perfeitamente em um dos critérios necessários para a substituição de Márcio Macedo, o atual ministro da pasta, que foi tesoureiro da campanha de Lula à presidência em 2022. Procurado, Guilherme Boulos não quis comentar o assunto, que foi publicado no jornal A Folha de São Paulo nesta terça-feira. Alfredo, o governo não sabe o que fazer e acha que vai conseguir subir a popularidade com nomes como esse, né? Boulos e Gleisi Hoffmann. Como é que você vê a possibilidade dessa indicação? Olha, em primeiro lugar, literalmente o Boulos vai tomar de assalto, vai invadir a esplanada. Bom, piadas à parte, é um quadro revelador da situação de solidão, isolamento e desespero da esquerda e do PT de modo particular. O PT sabe que ele vai se arrastar para o fim
E a partir da morte do Lula, do fim do Lula, o PT vai se esvair. O PT vai ficar mais ou menos que nem aquele antigo PTB, sabe, sem relevância nenhuma, sobrevivendo em alguns grotões. Por isso que eu quero deixar bem clara a minha opinião, Paulo, sobre os riscos terríveis que o Brasil corre mantendo esse sujeito na presidência. Porque nós estamos observando que o Lula partiu para o tudo ou nada. Os partidos do Centrão já avisaram que não tem mais interesse em compor o atual governo. Paulo, na sua vivência, você já escutou algum partido da base com proximidade dizendo que não tem interesse em fazer parte de um governo do qual ele faz parte? Isso é simplesmente o seguinte: os ratos, pessoal, os ratos já fugiram do navio. E agora quem vai tomar conta do navio vão ser as ratazanas grandes, que vão, além de comer o que resta de recursos públicos, vão comer o casco do navio para naufragar mais rapidamente. Colocar Glaze, colocar Boulos e outras figuras no governo revela apenas e tão somente, no meu modo de ver, o desespero, o isolamento, a solidão e o fim do caminho do governo Lula e da esquerda em nosso país. Pode ainda se arrastar por alguns meses, mas eu digo para vocês, o fim deles será glorioso para nós. E olha só mais essa, já que entramos neste assunto, a rede de comunicação Mídia Ninja, conhecida pelo alinhamento com pautas progressistas, tem utilizado organizações não governamentais, as tais ONGs, para captar recursos do governo federal, apesar de afirmar publicamente que não é financiada por dinheiro público. De acordo com informações obtidas pela reportagem do jornal O Estadão, 2 ONGs diretamente associadas ao grupo já receberam cerca de 4 milhões de reais em convênios, emendas parlamentares e incentivos culturais durante o atual governo do presidente Lula. O assunto foi publicado também nas mídias sociais do filho do ex-presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, mas o que chamou mais a atenção foi a resposta que o deputado André Janones, de Minas Gerais, deu ao post. Ele disse, abre aspas, seu pai matou 700 mil brasileiros, flertou com uma criança de 12 anos em no mínimo um ato de apologia à pedofilia e, por fim, tentou dar o golpe de Estado e mandou matar o presidente da República e nada aconteceu? Então, para de cagar pelos dedos, seu FDP escroto. E aí não vou nem dizer essa última palavra. Fecha aspas. Às vezes a gente nem precisa dizer a palavra justamente para evitar que a plataforma dê problema. Mas, no mínimo, o deputado André Janones deveria ser ouvido pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados porque ele faz acusações sem provas. E o mais preocupante, ele acusa como se o ex-presidente já tivesse sido condenado, julgado e condenado pelos crimes que ele, Janones, está atribuindo a Bolsonaro. Bolsonaro não foi julgado e nem condenado pelas acusações de Janones. Então, quem está cometendo crime agora, na atualidade, é ele. Crime de injúria, calúnia e difamação. E é interessante que as autoridades não o colocam em inquéritos de fake news ou coisa parecida, ou tomam qualquer outro tipo de ação contra ele, porque no caso dele é democracia. No caso dele é democracia e liberdade de expressão, como também é imunidade parlamentar. Por se tratar de Janones, ele pode falar e fazer o que quiser, o que der na telha. Agora, contra todos os outros da direita, se fazem a mesmíssima coisa, aí não pode. Porque é fake news, desinformação, atentado violento contra o Estado Democrático de Direito e tudo mais que quiserem colocar.
Alfredo, como que você vê essa agressão de André Janones? O André Janones não se vale da imunidade parlamentar, ele se vale de uma coisa chamada inutilidade parlamentar. Ele é um inútil. Me desculpe a sinceridade, ele é um desqualificado em todo sentido. Paulo, esse cara, ele é uma excrescência na vida política nacional. Ele atua verdadeiramente atacando todo mundo que ele acha pela frente. Não é falta de habilidade, é falta de responsabilidade da parte dele. O que ele fala, a forma como ele agride, só pode partir de quem sabe que nada lhe acontecerá. Eu penso que Janones é o reflexo de uma esquerda doentia, de uma esquerda desequilibrada, de uma esquerda profundamente apavorada e de uma esquerda que sabe que os seus tempos de poder estão se esvaindo. Os ataques do Janones são ataques sistemáticos contra a honra e a dignidade de pessoas. E nada acontece, e volto a dizer, não se trata de uma questão de imunidade, se trata apenas da questão de inutilidade. Nada do que o Janones produz é digno de nota, mas eu quero voltar lá no começo da sua colocação. Sabem por que nós podemos expor o peito e colocar o que nós somos? Nós não temos padrinhos ocultos, nós não temos mecenas ocultos, nós não ganhamos verbas parlamentares, nós não arrotamos uma autonomia quando não temos. Não é só mídia ninja, todos, preste atenção, eu vou dizer sem abrir exceção, Paulo, todos os membros, todos os integrantes da mídia, dessa mídia de esquerda, esses sites, recebem muito dinheiro. Por isso que eles partem para esse papel. Enquanto que nós, quando nos expomos, quando defendemos um ponto de vista, damos nossa cara a tapa. Eles fazem isso respaldados com o dinheiro público. E eles são tão caras de pau, tão levianos, Paulo, que eles nem se preocupam com as consequências. Porque para o povo deles, Paulo, basta ser contra a direita. Sendo contra a direita, está tudo ok. Não tem problema. Oh, como é que você fala? Oh, God. Oh, pai. Se for para bater na direita, está tudo liberado. Então, por isso que eu quero tanto, e vou dizer de novo, apoiem os canais do campo comprometido com a informação. Nós não temos emendas parlamentares, nós não temos patrocínios ocultos, nós temos um compromisso apenas com o nosso público. Olha, Alfredo, é uma coisa interessante porque vamos inverter aí os papéis. Imagine você se quem estivesse falando isso tudo fosse o Marcel Van Hatten ou até mesmo o Nicolas Ferreira. Imagine, acusando de um crime assim abertamente, sendo que o cara nem foi julgado e condenado. E aí você chamando, o que iria acontecer? Já estariam todos aí correndo, o TSE, a comissão, né, de ética, todo mundo já teria aí caçado o mandato do Marcel Van Hatten, do Nicolas Ferreira e os Cambal. Agora, o Janones pode sair falando, ele, né, que já teve um problemaço danado aí com as rachadinhas, foi flagrado. Foi salvo pelo Boulos. Foi justamente. Foi salvo pelo Boulos, né? Ou seja, a coisa é muito esquisita, né? Chega a ser vergonhosa. E essa gente acha que ainda vai ser reeleita. Ou seja, o ano que vem está aí, né? Você vê que o líder do PT na Câmara dos Deputados, que é o deputado Lindbergh Farias, entrou com uma representação na PGR, na AGU e mais um monte de lugar, querendo saber do paradeiro da primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Imagine você, por que ele não entra para saber do paradeiro da atual primeira-dama? Ele quer saber
Quais foram as viagens que a Michele Bolsonaro fez, quanto que ela gastou, foi dinheiro de quem? Ora, para fazer isso, primeiro tem que fazer da primeira-dama, que é quem está usufruindo do dinheiro, do poder no momento. Entendeu? Então, é um pessoal que trabalha com hipocrisia, que eu acredito que eles devem ver o que sai na mídia apenas ali dentro da casa deles, para os amigos deles. E só olham aquilo que eles colocam. Eles não observam o que está acontecendo no restante das mídias, aonde a verdade está chegando para todo mundo. Porque só pode ser. Os caras estão alienados, né, dessa nossa realidade, Alfredo. Os caras parecem que estão vivendo num universo paralelo. Porque não é possível que um cara sujo falando do mal lavado, entendeu? Quer dizer, ele ainda nem tem provas disso, está ali fazendo críticas de uma maneira como essa e ainda espera ser reeleito. Como o Lindbergh também espera ser reeleito com o que está fazendo. Será que esses caras vão conseguir, Alfredo? Em 2026, o eleitorado brasileiro vai estar muito mais de cabeça aberta, cabeça e olhos bem abertos, não é não? Só para a gente encerrar. Bom, eu parto do princípio muito claro que o Lindbergh, ele é um cara que tem uma carreira marcada por muitas contradições. Ele não sabe, eu acredito, ele poderia, por exemplo, começar dentro da sua própria casa, mas daí seria demais e seria, de repente, até certo ponto ofensivo se a gente fosse perguntar algumas coisas de lá. Atacar a Michele Bolsonaro, eu já avisei que isso aconteceria, por quê? Por causa do crescimento do nome da Michele. A Michele hoje, se não houver Bolsonaro, ela é o nome que bate o Lula segundo todas as pesquisas. Então, o que ele está fazendo é uma ação de medo dentro de uma estratégia que a esquerda é especialista, Paulo. Já sai batendo antes das coisas acontecerem. Eu creio que nós vivemos uma situação verdadeiramente muito reveladora. Fiquei que nem aquele disco antigo com que a agulha travava. Mas nós estamos vivendo um período de muitas revelações. Será que as pessoas ainda não perceberam como o circo todo se arma? Será que as pessoas continuam sem entender, Paulo, como é que esse sistema está funcionando? Eu me pergunto, Paulo, até que ponto as pessoas continuam, por causa da embriaguez do carnaval, vivendo embriagadas o resto do ano. É um quadro que me preocupa, Paulo. Muitas pessoas acreditam nesse tipo de argumento, nesse tipo de factoide, nesse tipo de construção, nesse tipo de ilação. Portanto, o Lindinho, como ele é conhecido, ele apenas exerce um papel. Ele é a voz do Lula dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. Ainda mais agora que a esposa dele, não vou usar aqui o codinome com que ela era identificada nas listas da propina, uma vez que a esposa dele está trabalhando diretamente com o Lula. Então, me parece assim, eu preciso que você fale isso. O Lula manda para a Gleisi e a Gleisi fala para o Lindinho, fala isso. É uma total irresponsabilidade, uma insanidade, mas esse é o modo da esquerda fazer comunicação e fazer política, Paulo. Destruir as pessoas, gerar nas pessoas dúvidas sobre a honestidade e a conduta das pessoas. Isso é algo muito vergonhoso, mas é uma prática recorrente da esquerda. Tá certo. Alfredo, chegamos ao final do nosso programa e eu te agradeço muito pela participação de hoje. Lembrando que amanhã, nesta quarta-feira ao meio-dia, quarta-feira de cinzas, hein? Estamos juntos aqui ao vivo para a gente analisar as declarações de Donald Trump na noite desta terça-feira. Obrigado, viu, Alfredo? Muito obrigado, Paulo, mais uma vez, e a vocês, netespectadores, lembrem-se, ajudem a fortalecer o Mundial. Nós queremos que o Mundial chegue a 1 milhão de inscritos, pessoal. Nós precisamos, mas além de você se inscrever, e é tão simples, deixe seu comentário, espanque o seu joinha
É fundamental, isso revela engajamento, fortalece o canal junto às plataformas. E a gente estará junto amanhã ao meio-dia para conversarmos sobre os anúncios, as informações. Os democratas estão prometendo criar problemas para o Trump durante o seu discurso, estão prometendo interromper com apitos, vaias, barulhos, até mesmo com ameaça de jogar ovos no Donald Trump. Mas vamos ver tudo isso, você saberá nesta quarta-feira, a partir do meio-dia aqui no Mundial Telenotícias, nesse programa, nesse canal e nesse espaço comandados pelo Paulo e do qual eu orgulhosamente faço parte. Obrigado, Alfredo. Os democratas vão fazer isso porque estão morrendo de medo, né, das verdades serem expostas, né? Mas amanhã a gente fala sobre isso. Tchau, Alfredo. Valeu. E ficamos por aqui com esse nosso programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like e viu o recado do Alfredo, né? Se inscreva. Nós também estamos no X. Basta procurar pela gente lá, tá? Mundial Telenotícias no X. Vá lá e confira também. Um forte abraço e nos vemos de novo nesta quarta-feira ao meio-dia. Até lá.